Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 29 de novembro, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. Estamos no tempo nos preparando para celebrarmos alegremente o Santo Natal, celebrarmos o nascimento do menino Jesus. E hoje temos a imensa alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 21 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que vê o que vós verdes, pois eu te digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, os sábios e inteligentes são capazes de perceber em Jesus a presença, ou seja, os sábios e inteligentes eles não são capazes de perceber em Jesus a presença do reino. Só os desfavorecidos e pobres conseguem assim penetrar no sentido da atividade de Jesus e continuar essa atividade. Então, o Pai é quem prepara e move o coração humano para receber o Messias no seu advento. Ao conhecer Jesus, o ser humano sente-se atraído por ele e deseja ir a seu encontro. Sem essa espécie de sedução, facilmente a pessoa romperá as barreiras dos obstáculos que lhe impedem de estar em comunhão com Jesus. Ao proclamar que o Pai comunica-se com os pequeninos, revelando as coisas referentes ao Messias e ao reino, e as escondendo de sábios e entendidos, Jesus indica a postura de quem nutre o desejo de encontrar-se com Cristo por ocasião da sua segunda vinda. O pequenino tem consciência de necessitar da misericordiosa ajuda de Deus, pois reconhece a sua incapacidade de, com as próprias forças, alcançar a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, quando os seus discípulos vieram contar as maravilhas que aconteceram, porque saíram anunciando o reino de Deus, Jesus louvou o Pai. Jesus exultou no Espírito, percebendo que o Espírito Santo agia poderosamente no meio deles. Amados irmãos, queridas irmãs, a ação do Espírito Santo em nós faz com que tenhamos uma compreensão das coisas do alto, numa perspectiva espiritual, que é completamente diversa daquelas que entendemos com a nossa humanidade. Assim como exultou no Espírito Santo diante dos seus discípulos, Jesus também o faz hoje, porque o Pai nos segrega as coisas que estão no seu coração. Jesus nos revela que só os pequeninos, isto é, só os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, poderão assim distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o reino de Deus lhe manifestará pela ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nos dispomos a apregoar o reino dos céus aqui na terra, é sinal de que ele já está acontecendo na nossa vida. E na medida em que nós nos abrimos a esta realidade, mais e mais experimentamos a alegria e a felicidade interior. Veja que só os humildes e pequeninos podem entender os mistérios do céu. Jesus é a própria revelação de Deus. E todos os que o aceitam e nele crê são os pequeninos que vê, ouve e sente a felicidade e a paz do Senhor. Por essa razão, Jesus nos alerta: felizes os olhos que vê o que vós verdes.
O Pai se dá a conhecer por meio da revelação do Filho. E quanto mais conhecemos a Jesus, mais teremos comunhão com Deus, que é nosso Pai, e poderemos assim viver a felicidade tão almejada. Estamos felizes porque os nossos olhos vê mais além das aparências e podemos assim, na reflexão da palavra de Deus, descobrir os seus segredos, descobrir os seus planos para nós e para a humanidade, por nosso intermédio. Portanto, meus irmãos e irmãs, não percamos tempo, pois o Senhor tem muito a nos mostrar, o Senhor tem muito a nos falar nesse dia de hoje. Não percamos tempo, estamos no tempo do advento, tempo de espera, tempo de renovação, tempo de nos prepararmos para fazer do nosso coração uma verdadeira manjedoura para o Filho de Deus que está por vir. E devemos, nesse dia de hoje, nos questionarmos, fazermos essa pequena reflexão. Você é pequenino ou é sábio e inteligente? Você é uma pessoa atenta aos mistérios de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, você enxerga as maravilhas de Deus na sua vida? Quando você medita sobre a palavra de Deus, se limita ao que está escrito ou percebe nas entrelinhas uma mensagem para a sua vida? Reflita isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai para nos darmos um coração de pobre, coração disposto a acolher a revelação do seu Filho Jesus, que vós mesmos nos trouxe. Que tenhamos assim a felicidade de reconhecê-lo com a ajuda da tua graça. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.